queremos, neste momento, unir, Pai, nossos corações, as nossas mentes, e levar o pensamento a Ti, Pai, que tem o Seu trono acima dos mais altos céus, a Ti, Pai, que é grande, que é imenso, que é poderoso, e queremos pedir, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes para a Sua mensagem, que o Senhor possa conversar com cada um, Pai. Eu sei que cada um pode, o Espírito é o mesmo, mas Ele pode explicar cada coisa diferente para cada um. Mas a nossa oração é para que a Tua palavra possa fazer morada em nós, Pai, que ela possa nos transformar, que ela possa fazer de nós seres humanos melhores hoje do que fomos ontem, e que seja tudo para a glória do Teu santo nome, Pai. Queremos também, como igreja, orar por aqueles irmãos que têm um espinho na carne, por aqueles irmãos que têm alguma enfermidade que já o perseguem há algum tempo. Que o Senhor, Pai, que é o médico dos médicos, possa também entrar com providência e curar esses irmãos, Pai. Queremos também orar por aqueles irmãos que não têm um trabalho, que estão procurando serviço, que essa semana possa ser a semana que vai mudar a vida deles. Também por aqueles irmãos que estão se preparando para, se qualificando melhor para uma promoção no trabalho, aqueles irmãos que estão estudando para o vestibular, ou que vão começar as provas também nas faculdades, escola. Pai, que o Senhor possa dar serenidade para cada um, dar a noção exata de qual é a responsabilidade de ser um discípulo, e que a gente possa glorificar o Teu nome. Oramos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, vamos ficar de pé agora. Nós vamos nos preparar esse louvor, principalmente para ouvirmos a mensagem de Deus.
mensagem da palavra de Deus, nosso ministro Leonardo. Amém, igreja. Que bom estarmos aqui novamente. Amém? Na presença do nosso Deus, louvando o seu nome. Amém. Dando graças a Ele por todas as coisas. Quero agradecer ontem pelo tempo também de paz que tivemos aqui, ao Marcos e a Mônica, que compartilharam da palavra de Deus, mas também de suas vidas, sua família, nos ajudando, nos ensinando sobre criação de filhos. Acredito que quem esteve ontem aqui pôde realmente sair aprendendo, pensando, refletindo sobre nossos filhos. Eu tenho 3, só eu tenho 3, e eu sei quanto eu ainda preciso aprender muito como criar meus filhos, né? E sem dúvida é bom a gente aprender com quem já deu um passo a mais do que nós, né? Com quem já passou por muitas experiências que muitos de nós não passamos e que podem nos ajudar, né? Seja com os erros, seja com os acertos. Então ontem foi muito especial poder estar aqui e ouvir tudo que eles compartilharam conosco ontem, né? Obrigado pela aula. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado novamente por esse tempo onde podemos estar juntos, reunidos num só lugar, e que também possamos estar juntos no mesmo Espírito, Pai, diante do Senhor, para te louvar e te adorar, e também para aprender a escutar a sua palavra, e para ter realmente uma confraternização como irmãos, como amigos, que todos que estão nos visitando possam se sentir também bem-vindos, possam se sentir bem acolhidos aqui na igreja, Senhor, e que nós realmente possamos estar aqui porque queremos ouvir Tua palavra, queremos estudar, queremos aprender das maravilhas do Senhor, daquilo que o Senhor realmente já escreveu, já deixou escrito para nós há milhares de anos, ó Pai, mas que continua realmente sendo até os dias de hoje válido, continua realmente sendo cada palavra verdadeira, ó Deus, na nossa atualidade, na nossa sociedade, e que nós possamos realmente refletir sobre o que nós vamos estudar hoje na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, igreja, vamos lá para 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 3. Perdão. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Timóteo 1, versículo 3 ao 7. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei
quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Bom, irmãos, eu quero hoje que a gente estude um pouco, claro que é um tema bem amplo, mas dentro do nosso tempo e da nossa possibilidade, né? Quero compartilhar hoje sobre a questão de doutrina, né? Especialmente da doutrina de Deus, né? E qual é a doutrina de Deus? É a palavra de Deus. O que a gente pode realmente entender como doutrina é aquilo que está escrito na Bíblia, que Deus quer para a nossa felicidade, para o nosso bem, para a nossa, especialmente para a nossa salvação. Bom, a gente tem estudado nas semanas vários estudos que falam sobre doutrina, e hoje eu quero, dar um passo a mais para a gente poder realmente entender a importância da gente estudar e entender o que é uma doutrina e saber diferenciar o que é uma doutrina de Deus de uma doutrina falsa. Eu vejo como Deus se preocupa muito com a doutrina da igreja, certo? Deus é como um pai, que ele se preocupa pela educação dos seus filhos, onde ele vai ensinar tudo aquilo que é o melhor para os seus filhos, para que os seus filhos sejam felizes, para que os seus filhos realmente possam sempre andar pelo caminho correto, né? E especialmente para que, como filhos de Deus, possamos um dia estar com Deus para sempre, porque não vamos estar para sempre nesse mundo aqui, um dia vamos partir, né? E se queremos realmente estar com Deus para sempre, é muito importante sermos filhos obedientes, filhos que obedecem a doutrina do Pai, o ensinamento, o ensino daquilo que Deus realmente quer para nossas vidas. Então, se a doutrina em que nós andamos é uma doutrina correta, é uma doutrina bíblica, a nossa vida vai seguir um rumo para um lugar certo, porque a gente está andando no caminho certo, não é mesmo? Mas se a nossa doutrina for uma doutrina errada, certo? Para onde ela vai nos levar? Tem tudo para nos levar a lugares também errados, certo? É como a construção de um prédio, né? Quem é construtor civil aqui, especialmente tem um José Aldo aqui, certo? Que entende muito bem de edificações. Quando se constrói uma casa, um prédio, tudo tem que estar bem nivelado, certo? Porque se algo sai do prumo, algo sai do nível, aquela coisa que começou ali com um errinho, a tendência é esse erro só ir aumentando e se desviando cada vez mais, né? Então, e a Bíblia compara a igreja com um edifício, né? Um edifício que Deus tem levantado. E a gente vê aqui já nas cartas de Paulo e praticamente de todos os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, já havia doutrinas falsas sendo introduzidas na igreja, já havia uma série de doutrinas falsas querendo entrar no meio da igreja. E Paulo estava muito preocupado com a igreja lá em Éfeso, onde Timóteo era um dos líderes principais daquela igreja. E Paulo fala para Timóteo: olha, ordena a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, porque Paulo estava muito preocupado com o que estava sendo ensinado lá, com o que estava sendo disseminado lá, com o que as pessoas estavam crendo lá, que não era de Deus, que não era ensinamentos de Deus, né?
E aqui ele cita, né, várias coisas que estavam acontecendo lá. E justamente o que ocorre quando doutrinas que não são realmente de Deus começam a entrar na igreja. E ele cita várias coisas aqui, por exemplo, controvérsias, né? Começa a haver discussões acerca do que é certo, do que é errado, do que um crê, do que o outro crê, do que um pensa, do que o outro pensa, cria confusão. E qual é a vontade de Deus? Simples, né? A vontade de Deus é muito simples, não é complicada fazer a vontade de Deus. O que Deus quer? Ele fala, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé, né? A doutrina de Deus, a vontade de Deus é algo muito simples, não é tão complicado, certo? Não precisa ser um erudito na Bíblia para fazer a vontade de Deus, não precisa ser um teólogo para fazer a vontade de Deus. Tanto que a Bíblia em nenhum lugar ensina sobre, vai lá e faça teologia para você saber exatamente a vontade de Deus. A Bíblia é muito simples para qualquer pessoa que queira fazer a vontade de Deus, porque é uma vida pela fé. E ele fala que o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. É isso que Deus procura em cada um de nós. É isso que Deus quer ver nos nossos corações, um coração puro, não uma fé sincera e uma consciência limpa, uma boa consciência de que realmente eu quero servir a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas quando começa a complicar muito, quando começa a introduzir coisas que realmente não estão de acordo com a palavra de Deus, aí começam a surgir as confusões, começa a surgir controvérsias, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Ele fala aqui no versículo 6, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, né? Querendo ser mestre da lei quando não compreende nem o que dizem, nem coisas acerca das quais faz afirmações tão categóricas. Então são essas coisas, começam a surgir discussões que realmente não acrescentam nada, não traz nenhum benefício para a nossa fé, não ajuda o nosso coração, só causa mais, né, tribulação e divisão entre irmãos. Então Paulo estava muito preocupado com isso, né? E o que é uma doutrina falsa, para a gente entender um pouco, né? O que é uma doutrina falsa? Tem a doutrina de Deus, que é a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para nós seguirmos e obedecer sua palavra. Então o que é uma doutrina que não é de Deus? É qualquer ensino que não concorda com a palavra de Deus, que vai contra aquilo que Deus realmente deixou escrito para nós. É qualquer ensino que vai além daquilo que os apóstolos, daquilo que a palavra de Deus realmente está determinando o que realmente é a vontade de Deus, quando queremos ir além do que está escrito na palavra de Deus. Ou uma doutrina falsa pode ser também algo que tem um significado torcido, ou seja, que até pode estar na Bíblia, mas que a interpretação ou a colocação ela está torcida, ou seja, está mal interpretada, mal entendida, e isso causa uma distorção da palavra de Deus, surgindo uma doutrina que não é exatamente a doutrina de Deus. Então a gente vai ler, vamos lá em, por exemplo, 1 Coríntios 4, 6. 1 Coríntios 4, 6 diz assim, vamos ler muitas escrituras, então esteja afiado aí na busca da carta, da escritura, e se você anota, também. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa
não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento de outro, né? Paulo fala que não ultrapassem o que está escrito, ou seja, vai até onde está escrito, não vai além do que está escrito na palavra de Deus, porque se nós formos além, vamos já sair daquilo que Deus realmente, podemos sair daquilo que Deus realmente determinou para nós. Vamos lá em a 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, versículo 15 e 16. Vamos. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então olha que Pedro está nos chamando aqui a atenção, com cuidado de como realmente nós estudamos a Bíblia, como nós realmente lemos e como nós queremos realmente entender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E, bom, Pedro era um apóstolo, Paulo era outro apóstolo, podiam ter gênios muito diferentes, né? Tinham caráteres muito diferentes, não eram os melhores amigos. Paulo realmente em algum momento não se deu muito bem com Pedro, mas ambos reconheciam o seu apostolado, ambos reconheciam que o que Paulo escrevia era de Deus. Paulo reconhecia que Pedro era um apóstolo de Cristo. Por exemplo, né? Paulo escreveu cartas aos Romanos, e lá Paulo fala muito sobre a fé, né? Que somos salvos pela fé e não pelas obras, certo? Tiago escreveu que fé sem obras é coisa morta, não é certo? Dá a impressão que um está contradizendo o que o outro diz, mas na verdade eles estão se complementando, né? Não é que Tiago estava indo contra o que Paulo tinha escrito, ou Paulo não concordava com Tiago. Ambos eram apóstolos e ambos tinham razão daquilo que estava escrevendo. Realmente, Paulo tem razão quando ele fala que não somos salvos por obras, mas sim pela fé. É verdade, mas Tiago também tem razão que só ter fé não salva ninguém se nós não realmente aplicamos a nossa fé praticando boas obras, né? Então, realmente, um complementa o outro. E para quem não sabe, né, Lutero, que era muito a favor da teologia de Paulo, da salvação pela fé e não pelas obras, para quem não sabe, Lutero queria realmente rasgar a carta de Tiago da Bíblia, ou seja, ele não aceitava que Tiago realmente tinha escrito algo que fosse inspirado por Deus, porque não admitia realmente que temos que fazer obras para que realmente mostremos a nossa fé. Então aqui Pedro justamente está falando que nós podemos pegar as cartas de Paulo, ler as cartas de Paulo e torcer o seu significado.
né? Ou seja, e não só as cartas de Paulo, mas os evangelhos e as cartas de outros apóstolos, os livros do Antigo Testamento, ou seja, que podemos torcer o significado da palavra de Deus de uma maneira que, em vez de trazer salvação, vai trazer destruição, como Pedro diz aqui, né? Como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. Então é isso que causa uma falsa doutrina. Ela torce a verdade, ela torce aquilo que realmente é a vontade de Deus, e que a gente pode achar que está bem assim, mas que não está, porque é algo torcido e não algo reto, como Deus realmente espera, como a palavra de Deus é em verdade. Há uma outra escritura em Apocalipse 22, Apocalipse 22, versículo 18 e 19, praticamente as últimas palavras da Bíblia, onde fecha, né? As últimas palavras que fecha o canon bíblico, aquilo que realmente é considerado inspirado por Deus. E João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, fala assim: declara a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então olha como João, ele exorta a igreja, exorta a todos, né? Que realmente, quando formos ler a Bíblia, quando formos ensinar a Bíblia, quando formos realmente compreender a Bíblia, tomar muito cuidado para que nós não acrescentemos nada e nem tiremos nada, porque tanto acrescentar algo pode causar realmente a nossa separação de Deus, como tirar algo, omitir algo, também pode causar a nossa separação de Deus. Então nós temos que ser muito atentos em o que realmente é de Deus, o que realmente Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para o povo, para os filhos dele viverem. Então uma igreja, né? Uma igreja que busca realmente ser uma igreja séria, uma igreja verdadeira, ela procura realmente obedecer aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Vamos lá em Atos 2:42. Atos 2. Atos 2:42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui é uma escritura que, fala a respeito de como era a vida dos primeiros cristãos, como eram as reuniões da igreja, dos cristãos do primeiro século. Então eles, primeira característica, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então eles realmente estavam muito atentos ao ensino dos apóstolos, estavam muito abertos para escutar, para aprender realmente o que os apóstolos estavam ensinando, porque eram os apóstolos de Jesus. Não havia ninguém fora dos apóstolos que tinha autoridade, para ensinar realmente o caminho correto que a igreja tinha que andar. Agora, como é que o povo de Deus ia caminhar segundo a vontade de Deus? Era por meio do ensino dos apóstolos. E eles,
outra característica deles é que eles viviam em comunhão, se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações, que é isso que uma igreja deve fazer. Não? Está sempre reunida em comunhão, convivendo, se confraternizando, procurando realmente ter laços de amizade, irmandade, se reunindo sempre para orar, estar juntos. Esse partir do pão aqui é justamente a Santa Ceia, onde nós fazemos aquilo que Jesus ordenou, que acabamos de escutar, não é certo? Que cada vez que vocês se reúnam, façam isso em memória de mim, para que justamente o nosso foco não se desvie, onde o nosso foco é Cristo. Nosso principal motivo de estar na igreja é seguir Jesus, é lembrar sempre do amor de Jesus, do perdão dos nossos pecados, da salvação que Deus nos deu, de ter sempre um coração grato por saber que não mereço, mas Deus me ama, mas Deus me perdoa, Deus renova a minha vida cada manhã. Então é isso que a igreja tem que fazer, certo? Mas que sempre, a parte das reuniões, das orações, da ceia, se dedicar ao ensino dos apóstolos, viver conforme a palavra de Deus. Lá em Efésios 2, vamos lá rapidamente, Efésios 2. Efésios 2, 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então aqui novamente Paulo compara a igreja com duas coisas muito importantes. Uma com uma família, que a igreja forma a família de Deus, mas também com um edifício, não é? Um edifício que está sendo levantado, um edifício que está sendo construído. Sobre qual base, né, que esse edifício vai ser construído? Sobre qual base que a igreja ela tem que estar construída? Sobre a palavra de Deus, sobre esse alicerce que é a palavra de Deus, escrita pelos profetas, escrita pelos apóstolos, e também tendo Jesus como a pedra angular, ou a pedra fundamental, né? Então nós precisamos muito dar importância à palavra de Deus, né? Aí sim nós temos que querer ser teólogos, né? Mas ser um teólogo não significa que eu tenho que estudar faculdade de teologia. Eu tenho que querer ser uma pessoa que estuda a Bíblia, que investiga, que realmente tem interesse em estudar a palavra de Deus, para realmente examinar as Escrituras, para realmente ter certeza do que diz a palavra de Deus, e sempre, né, rever se eu estou realmente andando, vivendo conforme a palavra de Deus. Porque se eu não dou importância ao que está escrito na Bíblia, né? Se eu dou importância a apenas algumas partes da Bíblia e negligencio outras, e realmente não sou uma pessoa séria ao estudar e realmente ver o que é de Deus mesmo, facilmente, se eu não sou uma pessoa que estuda a Bíblia, estou falando de mim, mas serve para todos nós, se eu não sou uma pessoa que realmente lê a Bíblia, tem o interesse, o zelo, o cuidado, né, a devoção
de estudar a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, facilmente uma pessoa pode se desviar do caminho, ainda que ela ache que está no caminho, porque ela acha que está no caminho. Mas eu achar que estou no caminho de Deus e estar de verdade no caminho de Deus, ainda que seja muito sutil, é uma diferença que faz toda a diferença, que pode fazer toda a diferença na nossa vida espiritual e até para a nossa salvação. Porque Satanás, ele trabalha. Satanás, ele é astuto. Satanás também conhece a palavra de Deus, talvez mais do que todos nós aqui. E ele sempre vai trabalhar para fazer a cada um se desviar da palavra de Deus. Como ele trabalha? Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Achamos Gênesis? Amém. Amém. Gênesis do 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então vamos ver aqui brevemente, como Satanás trabalha. O que foi que Deus havia dito para eles? Qual era a ordem? Qual era a direção? Qual era a palavra que Deus havia dito a Adão e Eva? Vocês podem comer, está vendo esse pomar aí? Pode comer de tudo. Pode comer maçã, pode comer mamão, pode comer morango, pode comer abacate, pode comer o que quiser, Mas aquela árvore ali, ele fala, aquela árvore está bem no meio do jardim, não sabemos qual que é o fruto, ou a fruta, Fala, não comam, nem toquem. Não comam, mas para evitar a tentação, nem toquem, nem chegar muito perto. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Ele deu a palavra, ele deu a ordem, e ele deu a advertência também, para estarem bem conscientes da palavra de Deus, da responsabilidade e da consequência da desobediência. Mas o que Satanás fez? Usando a serpente, ela contradisse Deus.
colocou ali uma contradição, uma dúvida no coração da Eva. Não é verdade, vocês não vão morrer. Ele só não falou que Deus estava mentindo, mas ela colocou a dúvida, porque contradiz. Deus me disse que eu não devo comer, se eu comer eu vou morrer. Ela está dizendo que que não é certo, que se eu comer eu não vou morrer, e além do mais eu vou ser como Deus. Uau! Pegou Eva, na fraqueza. E muitas vezes a nossa fraqueza são as nossas dúvidas, quando nós duvidamos de qual é a vontade de Deus. E aí a gente vê como Satanás trabalha com a própria palavra de Deus, onde nem sempre ele vai contra a Deus, mas ele mistura a vontade de Deus, a verdade de Deus, com uma mentira, né? Então, quando ele fala aqui para a mulher, certamente não morrerão, é verdade ou é mentira? Mentira, certo? Era uma mentira, mas ela duvidou da verdade que Deus havia dito: se vocês comerem, morrerão. Depois ela disse a Eva: Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão. Verdade ou mentira? Verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. Seus olhos se abriram. Antes eles tinham uma pureza tão grande que eles estavam nus e não tinham vergonha de estarem nus. Mas quando seus olhos se abriram, sentiram vergonha porque já não havia mais aquela pureza que Deus havia criado eles. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verdade ou mentira? Verdade. É uma meia verdade. Eu diria que é uma meia verdade. Sabe por quê? É verdade e não é. É verdade que Deus conhece o bem e o mal, não é certo? Deus, ele é conhecedor do bem e do mal. Mas Deus, para ele conhecer o conhecedor do bem e do mal, ele não precisa fazer o mal. Ele já sabe que o mal é mal. E se Deus sabe que o mal é mal, ele não vai fazer o mal, porque ele sabe que o mal é mal. Nós somos conhecedores do bem e do mal, mas como é que nós somos conhecedores do bem e do mal? É porque nós já provamos o mal, não? Não? Quem aqui já não... Um dia o seu pai falou: filho, não use drogas, porque drogas vai te fazer mal. Mas quantos filhos realmente obedecem seus pais porque sabem que drogas vai fazer mal, mas ele quer experimentar? Ele não se contenta com a palavra do pai. Não, mas eu quero só provar, só por curiosidade, né? Quantos não sabem, sem nunca ter bebido bebida alcoólica na vida, que o álcool também leva ao vício e doenças, enfermidades e destrói lares, certo? Mas quantos ainda não caem para experimentar? Curiosidade, gosta e se torna mais um viciado, né? Quantos, quando nós somos jovens, estamos descobrindo o nosso corpo, estamos descobrindo a nossa sexualidade, né? Sair daquela inocência da infância, começamos a ter desejos sexuais,
E recebemos muitas, não sei se recebemos muita, mas sabemos, aprendemos o que é sexualidade, o que é sexo, mas muitas vezes, pela curiosidade de descobrir a sua própria sexualidade, não experimentamos ou não caímos em muitas imoralidades sexuais, porque queremos experimentar o pecado. E muitas vezes realmente entram por um caminho e não conseguem voltar mais, a não ser que realmente tenha, né, a Deus ali na sua graça, que dá a oportunidade, a pessoa reconhece e se arrepende, enxerga e consegue mudar, mas muitos realmente acabam sendo totalmente dominados pelo pecado, né? Então nós somos conhecedores do bem e do mal, mas muitas vezes porque erramos, porque só aprendemos muitas vezes as lições do que é certo e do que é errado depois que erramos, né? E acredito que a maioria das lições da nossa vida aprendemos mais com os erros do que com realmente os acertos. E assim como o Satanás, ele trabalha para nós não ouvirmos exatamente a palavra de Deus, para não desviar da palavra de Deus. E o que custou aquilo para Adão e Eva? Custou o que tem custado para toda a humanidade até hoje, não é certo? Mas ele trabalha assim, ele sempre vai tentar torcer a verdade, torcer a palavra de Deus, torcer o significado da palavra de Deus, misturar, né? Para quem não é um cristão, para quem não crê em Deus, Satanás sempre vai trabalhar para essa pessoa nunca chegar a crer em Deus. Não crê em Deus, Deus não existe. Não crê na Bíblia, a Bíblia é uma fábula inventada pelo ser humano. Não crê em Jesus, Jesus era apenas um homem, talvez Jesus nem existiu. Siga filosofias, creia em outras coisas místicas, esotéricas, na ciência, mas não creia em Deus. No não cristão, ele sempre vai trabalhar dessa maneira. E no cristão, como é que ele vai trabalhar naquele que já crê em Deus, naquele que já crê na Bíblia, naquele que já crê em Jesus? Creia, mas não creia tanto assim, né? Siga Jesus, mas não siga exatamente como está escrito na Bíblia, porque não precisa, não é tudo isso, não é bem assim. Você não vai para o inferno só porque não obedeceu toda a palavra de Deus, certo? Vamos lá em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Mateus 4, versículos 5 ao 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha como ele é astuto, ele também tentou Jesus. E como ele tentou Jesus com a própria palavra de Deus, ele usou um versículo. Olha, Jesus, se você é o Filho de Deus,
atira esse daqui porque não vai acontecer nada, porque olha o que a Bíblia diz, olha a promessa de Deus para a sua vida. Não vai acontecer nada com você. Deus é fiel. Você confia em Deus, não confia? Você é o filho de Deus, não é? Você acredita em Deus, não acredita? Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Vai lá. Só que Jesus também conhece a palavra de Deus. E não se deixou enganar ou levar por... realmente, verdade, né? Então, é assim como ele forma, é assim como surge muitas doutrinas falsas. Um pouco de verdade, misturadinha, um pouquinho de mentira. E fala de Deus, amém, né? É de Deus, ó, tudo que é de Deus é bom, né? Não importa onde eu vá, o que importa é onde fala de Deus. Se fala de Deus, tá bom. E onde se prega a palavra de Deus, amém, está pregando a palavra de Deus. E é verdade que nem tudo é de Deus, ou nem tudo é 100% de Deus. Temos que realmente conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para realmente discernir, né? Se hoje nós temos o conhecimento do bem e do mal, então a Bíblia nos dá esse discernimento do bem e do mal, para a gente ter um discernimento correto do que é bom, do que é certo e do que é errado, porque hoje, né, na nossa sociedade, o bem e o mal ele é muito subjetivo, né? Ou seja, o que é bom para mim pode não ser bom para você, o que é bom para você não é bom para mim. Então, a verdade ela tem muitas faces, né? Ela pode ser muito subjetiva, cada um tem a sua verdade, cada um crê do seu jeito, mas qual realmente é o jeito certo? Qual realmente é a vontade de Deus na nossa vida? Como que a gente vai realmente ter certeza que eu não estou sendo enganado pelo meu coração, pelas pessoas, por quem prega? Como é que eu posso ter certeza que eu estou andando realmente na verdade de Deus? Vamos lá em João 8, 31. João 8, 31 ao 47. Vamos ler um versículo, uma passagem um pouco larga aqui, mas para a gente poder entender melhor. João 8, 31 ao 47. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês.
protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Uau! Uma conversa bem séria, não? Imagina, esses homens tinham crido em Jesus. Não eram incrédulos, eram crentes, eram pessoas que haviam crido que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas há uma grande diferença, não? Entre crer e obedecer. Crer, 90% da população brasileira, eu creio que crê em Deus, que crê em Jesus. Mas será que todo aquele que crê realmente é filho de Deus? Ou somente aqueles que creem, mas também obedecem? E Jesus disse a eles: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Então, só uma maneira de conhecer a verdade que realmente liberta a nós do pecado é a obediência, é a fidelidade, porque é isso que Deus espera daqueles que o amam, é isso que Deus espera daqueles que realmente, são seus filhos ou querem ser seus filhos, que realmente obedeça a palavra dele. Não adianta vir com um papo de que eu amo a Deus, Deus é meu Pai. Deus é Pai daqueles que obedecem, daqueles que se mantêm ali firmes na sua palavra e que seguem o seu Filho. E hoje, imagina, se naquela época, no primeiro século, os apóstolos já estavam tendo que lidar com tantas falsas doutrinas que estavam entrando na igreja, e tinham que escrever, e tinham que exortar, e tinham que falar bem sério com os líderes e com os cristãos de muitas igrejas, porque estavam se desviando verdadeiramente da fé. Imagina hoje, 2000 anos depois, com tanta proliferação, de tanta denominação, cada esquina a gente vê, tem 3, 4, cada rua tem 3, 4 igrejas diferentes, com doutrinas diferentes, certo? Então, a verdade é que existe muita falsa doutrina, existe muita, e muita gente não gosta de ouvir isso. A verdade é que muita gente não gosta de ouvir isso.
porque não quer ouvir a verdade. Muita gente quer ouvir que Deus é amor e Deus está em todos os lugares. Muitos querem ouvir aquilo que realmente gosta, agrada, busca. E Jesus, ele está falando algo muito sério aqui. Olha, o diabo é o pai da mentira, e ele sempre vai colocar mentira. E aqueles homens estavam enganados sobre eles mesmos. Eles já achavam que eram filhos de Abraão, porque eram judeus, descendentes de Abraão, mas não viviam como Abraão. Se vocês fossem dizer Abraão, vocês fariam o que Abraão fez, vocês iriam imitar Abraão. Eles achavam que eram filhos de Deus por causa da sua crença, por causa da sua religião, mas eles eram enganados sobre o que eles pensavam a respeito de Deus, a respeito deles mesmos. Então, ou seja, nós podemos também ser muito enganados a respeito do que é pecado carnal, mas também podemos ser muito enganados a respeito do pecado religioso, daquilo que nós cremos que é de Deus, daquilo que nós cremos que Deus se agrada, mas que são mentiras espirituais, que nós estamos acreditando em algo que não é de Deus, que não está na palavra de Deus, mas que podemos ser sinceros, ter boas intenções, boa vontade. Mas a pergunta que sempre devemos fazer para nós é: eu estou seguindo a palavra de Deus? E eu estou realmente buscando interpretar a palavra de Deus da maneira coerente com ela? Ou eu estou interpretando a palavra de Deus da maneira como eu quero interpretá-la, da maneira como eu quero realmente achar que isso é a vontade de Deus? Então o que nós temos que fazer para não seguir falsas doutrinas? Para terminar, o que nós precisamos fazer para ter isso aqui na nossa vida, como Jesus falou, se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Bom, ele já está respondendo praticamente a pergunta, mas vamos lá em 1 Timóteo capítulo 4, já para terminar. 1 Timóteo Timóteo 4, versículo 16. Paulo diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então o que nós precisamos fazer, além de ser discípulo de Jesus, porque realmente Jesus nos chama, aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus de verdade, a segui-lo, porque amar a Deus é seguir Jesus, onde realmente precisamos ser discípulos de Jesus, fazer o que Jesus fez, obedecer o que Jesus mandou. Mas o que Paulo está falando aqui é: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Ele está falando aqui da obrigação do cristão, do dever
do seguidor de Jesus, do dever daquele que é discípulo de Jesus. Está bem atento a duas coisas fundamentais, que só uma não adianta. Uma sim é a doutrina, ter certeza que queremos seguir a doutrina da Bíblia, não queremos inventar nada, não queremos tirar nada, não queremos torcer nada, queremos realmente seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque para Deus é importante a doutrina, é importante ter certeza que queremos obedecer a palavra dele. Mas só doutrina também não resolve. Só doutrina por doutrina é só conhecimento. Porque o outro lado também, que é muito importante, que também é um dever de cada cristão, é olhar para a sua própria vida, como está vivendo. Porque eu posso ter a doutrina certa, não, eu posso conhecer a Bíblia e os versículos e tal, mas a pergunta que eu devo fazer é: como está a minha vida? Como eu estou andando? Como eu estou vivendo? Porque esses dois lados são fundamentais, né? É como um avião, né? Um avião, para ele estar bem, voar bem estável, né? Ter aquele voo bem estável, ele tem que estar bem equilibrado, ambos lados, não? Avião que só voa com uma asa não vai muito longe. Não? Vemos o que aconteceu aí, a desgraça que aconteceu aí naquele Eduardo Campos, né? Um avião que não voa com as duas asas bem ali, tendo uma ótima aerodinâmica, ele vai cair. Um cristão não pode só achar que só a vida, só a boa intenção, só o amor, só as boas obras, só a boa vontade é suficiente, porque podemos ter muitas boas obras, muita boa vontade, muitas boas intenções, muito bom sentimento no nosso coração, e estarmos totalmente fora da palavra de Deus. Ou podemos nos orgulhar da nossa doutrina, não, a minha doutrina é certa, né? E toda a igreja, obviamente, sempre vai defender a sua doutrina, não é certo? Os Jeová vão defender sempre a doutrina deles, o Adventista sempre vai defender a doutrina deles, o católico vai defender a doutrina dele, o evangélico vai defender a doutrina, cada um vai defender a sua doutrina, cada um fala que tem a sua doutrina certa. E nós podemos também dizer que nós temos a doutrina certa. Mas, e é bom cada um estar convicto daquilo que crê mesmo, certo? Mas também, o outro lado muito importante na nossa vida é como está a minha vida. Porque isso vai implicar muito, como Paulo fala aqui, vai implicar na minha salvação e na salvação daqueles que me ouvem. Ou seja, eu tenho influência na vida de pessoas. Eu vou ter influência na vida dos meus filhos, eu vou ter influência na vida de irmãos. Eu vou ter influência na vida de outras pessoas. Eu posso estar levando meus filhos para o céu, eu posso estar levando irmãos para o céu, eu posso estar levando muitas pessoas para o céu, eu posso estar levando muita gente para o inferno também. E enganado, achando que eu estou indo para o céu porque eu acho que essa é a vontade de Deus, né? Então, ou seja, a doutrina de Deus está aqui. E não tem de onde tirar, e não tem o que tirar, e não tem o que pôr, não tem o que inventar, não falta uma página, ainda que alguém queira, não, isso aqui está errado, vou rasgar essa folha porque isso aqui não presta. Como já teve muitas pessoas que queriam realmente arrancar partes da Bíblia que não concordavam com a Bíblia. Teólogos, muitos teólogos, que não concordam com muitas coisas que estão escritas na Bíblia. Mas está na Bíblia e não dá para tirá-la. Então, para mim, para você, para nós, buscar realmente a verdade está aqui.
né? E a gente pode escutar um sermão como esse e tomar nossas conclusões, como a gente pode pegar nossa Bíblia e estudá-la também, e ler, e ter certeza daquilo que eu creio, daquilo que eu faço, daquilo que eu estou seguindo, né? E se você tem dúvidas, ter dúvidas não é pecado, mas o problema é o que nós fazemos com as nossas dúvidas. E no momento da dúvida é o momento que Satanás mais trabalha, porque ele vê uma dúvida e ele coloca uma contradição. Ah, foi isso que te falaram? Ah, não é bem assim. E aí é onde nós temos que realmente procurar esclarecer nossas dúvidas. Você tem dúvidas? Você tem dúvida da sua fé? Você tem dúvidas das suas convicções? Você tem dúvida das suas doutrinas, daquilo que você crê? Você tem dúvida da Bíblia? Você tem dúvidas de qualquer coisa que talvez está aí na sua mente, martelando no seu coração, você não sabe o que fazer? Eu te aconselho, procura tirar suas dúvidas. Leia mais sua Bíblia. Ore mais, leia mais. Peça a Deus entendimento, compreensão, discernimento. A Bíblia mesmo fala, né? Peça a Deus sabedoria e Ele dá, porque Deus é generoso. Falta sabedoria? Peça a Deus. Mas tire as suas dúvidas para você ter certeza daquilo que você realmente acredita. Para que você possa realmente ter certeza daquilo que é a vontade de Deus. Para não deixar a sua vida nas mãos da sorte, onde talvez no momento de dúvida você possa cometer o mesmo erro que Eva cometeu, porque ela não ouviu a palavra de Deus. Ela duvidou da palavra de Deus e creu na palavra do diabo. E nós estamos aqui, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é muito importante a gente ter um relacionamento com Deus, onde nós lemos a nossa Bíblia, procuramos entender o que disse, sempre com o desejo não de entrar em discussões, não, porque é isso que causa as doutrinas. Não podemos criar debates e discussões, e é isso que gera, mas com o intuito de acrescentar, de aprender, de promover aquilo que Paulo falou, o amor, a boa consciência, a fé, que é isso que Deus realmente quer para a sua igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que tem uma boa consciência, uma igreja que vive pela fé as promessas de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Ó Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai bendito, obrigado novamente por essa manhã, pela Tua palavra, Deus, que o Senhor nos ensina a cada dia. Ajuda a ter esse interesse, essa vontade de prestar atenção, de realmente entender, Senhor, a Tua vontade para nossas vidas, e buscar realmente uma vida que permanece, que obedece, que se mantém firme na palavra do Senhor, Pai. Que
Que o Senhor possa nos livrar cada um aqui de enganos do nosso coração, muitas vezes, onde muitas vezes nossos corações vão para outros lugares que não é o lugar correto, para onde o Senhor quer nos levar, mas que o Senhor possa nos ajudar realmente a ter esse entendimento, essa compreensão, esta sensatez, Pai, espiritual, onde nós realmente queremos estar seguros, Pai, daquilo que realmente é a vontade do Senhor para nossas vidas. O Senhor nos deixou a sua palavra, ela está aqui entre nós, na nossa frente. Obrigado porque tudo aquilo que o Senhor quis que nós soubéssemos, que nós aprendêssemos, o Senhor deixou claro. E se há coisas que não entendemos, se há coisas que não são tão claras assim, que nós possamos procurar entender, ou então confiar que o Senhor vai esclarecer, vai nos dar entendimento no tempo certo, Pai. Muito obrigado a Deus, mais uma vez, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo, pela mensagem, pelo ensinamento da palavra. Que possamos de fato estudar a nossa Bíblia e compreender os desejos de Deus. Vamos louvar a nosso Deus. Amém. Para
próximo convívio, pais, por favor, pegue seus filhos na nova geração. Amém? Teremos uma ótima semana.